Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de inglês e nesse vídeo a gente vai tratar do Future Perfect. Eu vou colocar um link aqui em cima de um vídeo em que eu falo, descrevo todos os tempos verbais que existem em inglês. E vocês vão reparar que o Future Perfect é o último tempo verbal dessa lista oficial. Porque se eu fizer algumas outras comparações de tempos verbais em português, eu consigo fazer referência a alguns outros temas, como o uso de alguns modal verbs, como would, como o uso dos conditionals. Esses outros temas virão em vídeos subsequentes. Então, vamos lá para a explicação do Future Perfect, que é o último tempo oficial em inglês, ok? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos para a explicação do Future Perfect, e para fazer essa explicação eu montei um roteiro, tá? E nesse roteiro básico, eu explico o que é o Perfect, o que é o Perfect Continuous, apesar de não ser Future Perfect Continuous, eu explico o que é o Continuous, o que é o Simple, a ideia do Future Perfect, a estrutura da sentença no Future Perfect, uma comparação entre Future Perfect e Future Simple e os usos do Future Perfect. Bom, a primeira ideia, Perfect. Perfect. Perfect is the past of the, e depende do nome do tempo verbal que você tem. Se for past perfect ou past perfect continuous, eu vou ter the past of the past. Se for present perfect ou present perfect continuous, eu vou ter the past of the present. E se for future perfect ou future perfect continuous, eu vou ter the past of the future. Então vocês conseguem reparar que o nome do tempo verbal, past, present ou future, esse nome não está lá à toa. No nosso caso, se é future perfect, if the name of the tense is future, it is because it talks about the future, ok? No nosso caso, como é perfect, future perfect, é the past of the future, ok? Bom, a ideia de continuous. Se é continuous, é porque a ação ainda não acabou. A ação ainda está em progresso, tá? Então, the idea of the perfect continuous tenses, past perfect continuous, present perfect continuous ou future perfect continuous, é que a ação ainda está em progresso. No caso do future perfect continuous, if the name of the tense is continuous, it is because the action is not finished in the respective moment in the future, tá? Mas a gente não está trabalhando com future perfect continuous, está trabalhando com future perfect simple. E o simple, como é que funciona? Ele é continuous? Não, não é continuous. Se o continuous fala sobre uma ação em progresso, aquele que não é continuous fala sobre uma ação que não é mais em progresso. Se ela não está mais em progresso, ela já acabou, tá? Então, past perfect, present perfect, future perfect, are they continuous? No, they are simple. So, in these situations, I'll be talking about an action which is already finished in relation to the specific moment of the tense. Então, se é no future perfect, no nosso caso, uma ação que já acabou em relação a uma situação no futuro, tá? Vamos lá. Construção do tempo. Para a gente poder explicar o Future Perfect, vamos ter em mente, na maioria dos casos, né, a seguinte situação, tá? Eu e minha esposa vamos a um restaurante e para isso eu pedi para ela me pegar no trabalho às 6 horas da tarde, tá? Então eu pedi para isso para ela e eu falo para ela, com isso em mente, com essa ideia em mente, eu falo para ela, I'll have already finished my tasks when you arrive at my work. Tá? Então, com base nisso tudo que eu estou pensando, eu falo isso para minha esposa. I'll have already finished my tasks when you arrive at my work. Então a ideia é, eu já teria acabado as minhas tarefas quando você chegar no meu trabalho, tá? Então, situation. For me and my wife to go to a restaurant, I asked her to take me at work at 6 p.m. Because at that time, daí eu falo a sentença que eu tenho em mente sobre o Future Perfect, que é essa daqui, ok? Então vamos lá.
Qual é a estrutura do Future Perfect? I'll have already finished my tasks when you arrive at my work. I, subject, auxiliary. No caso eu tenho dois, né? Will and have, um do futuro, outro do perfect. Finished, que é o verbo representando o perfect. My tasks, object. When you arrive at my work faz as vezes do tempo, ok? Se isso é uma sentença positiva, como é que fica a negativa? Not between the auxiliary and the verb. I'll not have finished my tasks when you arrive at my work. E a pergunta? Inverte a posição do auxiliar e do sujeito. Will you have already finished your tasks when I arrive at your work? Então essa é a estrutura. Existe um vídeo, vou colocar um link aqui em cima explicando como faz as sentenças positivas, negativas e pergunta. Então isso aqui é só uma explicação rápida sobre essa estrutura. Bom, sabendo a estrutura, vamos um pouco mais fundo e verificar somente o auxiliar e o verbo, como eles se comportam, né? Então eu tenho pronome I, he, she and it, we, you and they. E não importa qual é o pronome que a gente está usando, a estrutura sempre vai ser will have e um verbo da terceira coluna. Então, I will have finished, she will have finished, we will have finished, como se will have fosse um carimbo que você nunca muda. É sempre ele, tá? Agora, eu posso contrair. I'll have finished. She'll have finished. Will have finished. Então eu contraio esse pronome, ou um nome que eu queira usar, com o som do L, fazendo a contração na sentença positiva. Na sentença negativa, eu também posso fazer I'll not have finished. Eu continuo contraindo do mesmo jeito que eu contraía na sentença positiva. Posso fazer isso sem problema nenhum. Ou eu posso contrair o will or not, como está aqui. I won't have finished. I won't have finished. She won't have finished. Então eu tenho duas possibilidades de contração na sentença negativa. De qualquer jeito, é sempre o will have. Se for uma sentença negativa, will not have. E um verbo da terceira coluna. Somente esse verbo da terceira coluna vai mudar, tá? Os auxiliares em si eles formam um carimbão que nunca mudam. Bom, então a ideia principal do Future Perfect é ter em mente o seguinte. Future Perfect é o the past of the future. Então, tenha sempre isso em mente, ok? Ele vai te auxiliar bastante no entendimento. The past of the future. Com isso em mente, Future Perfect, a situation that happened before another situation in the future. Né? Ou seja, the past of the future. I'll have already finished my tasks when you arrive at work. Então, na linha do tempo, eu tenho aqui o passado, presente, now, né? Future, eu tenho you arrive at my work e um monte de tasks, um monte de tarefas aqui. E eu estou olhando para essas tarefas em relação a essa situação no futuro. Então, essas tarefas, elas são situações anteriores a essa outra aqui. Então, essa daqui é o Future Perfect. As minhas tarefas são representadas pelo Future Perfect em relação a essa outra situação aqui no futuro também. Então, vamos lá. Important. This you arrive at my work is in the place of the time expression. I could have changed it for tomorrow at 6 p.m., for example. Então, quando eu falo aqui das minhas tarefas, eu estou falando das minhas ações. Esse you arrive at my work, apesar de parecer uma ação, ela funciona como tempo, né? A expressão de tempo. Não como uma ação em si ali, né? Então, por isso que ela tem uma relação. Important too. Because of that, these two situations are related. These two situations are related. If you don't make this connection between them,
probably you have to use a future simple for them. Então é assim, essas tarefas elas estão relacionadas a essa time expression que acontece depois dessas tarefas. Por isso ele é future perfect. Se eu não tiver essa relação, provavelmente todas essas ações aqui serão expressadas usando-se o future simple normal, ok? Então vamos lá fazer agora uma comparação do future perfect com o future simple para ver como eles conversam, né? O future perfect ele é bem claro. Então todos os outros tempos verbais, quando eu fazia alguma comparação, eu tinha a mesma explicação. Aqui eu tenho que ter uma singela diferença. Uma singela diferença, porque por exemplo, no future perfect eu vou estar falando sobre uma ação que já vai ter acabado em um determinado momento no futuro. No future simple eu não vou estar. Isso não é tão claro que essa ação já acabou. Isso daí não é tão claro, porque eu não tenho uma relação com o momento no futuro, tá? Essa comparação de que uma ação já acabou em um determinado momento, ele funciona para o presente e funciona para o passado. Mas para o futuro isso não fica tão claro. Vamos ver. Future perfect, to talk about a finished action in the future. Future simple, to talk about an action in the future, ok? Então, a diferença entre eles já está ali, essa singela ideia de que no Future Perfect a ação já acabou e no Future Simple não se sabe. Essa ação ainda, na verdade, como é uma ação futura, eu não tenho nenhuma relação, ela não faz essa coisa de que a ação já acabou, ok? Além dessa pequena singela diferença, eu tenho também Future Perfect. The action you are focusing on will happen in the future before another related situation in the future. E no Future Simple, the action will be made in the future. Então no Future Perfect eu preciso ter uma relação com alguma coisa que vem depois. E no Future Simple eu não tenho relação nenhuma. Eu só vou falar sobre uma ação que vai acontecer no futuro. Então vamos ver como essa diferença ocorre olhando para a linha do tempo que a gente tem aqui, né? Past, present, now, future. Dentro do future eu tenho algumas tarefas e eu tenho you arrive at my work. Se essas tarefas fizerem relação com esse you arrive at my work, essas tarefas vão ser representadas pelo future perfect. Agora, se não houver nenhuma relação dessas tarefas com esse you arrive at my work, eles serão colocados no future simple. Então vamos ver como é que funcionaria no future simple aqui. If you tell these events in the sequence that they happen, how you use future simple for them? Because I don't make any relation between them. I'll finish the report, then I'll send an email, then I'll meet my boss, then I'll visit a client, then you will arrive at my work. Então você vê que eu coloco aqui as situações do jeito que eles acontecem. Só um detalhe, eu não quero complicar muito aqui, mas só para vocês poderem entender um detalhe, quando eu falo aqui if I tell these events in the sequence that they happen, isso não é uma regra. Não é uma regra. A ideia é a relação. Se aqueles eventos têm relação com o evento posterior, esses eventos serão colocados no Future Perfect. Se eles não têm relação, se são eventos separados, eu coloco todos eles no Future Simple. Por que eu coloco aqui então na sequência? Por causa desse conector aqui. Esse conector then, ele traz a ideia de uma sequência. Tá? Então a ideia aqui que é, eu terminarei meu relatório, depois eu enviarei um e-mail, depois eu encontrarei meu chefe, depois eu visitarei um cliente e depois você chega ao meu trabalho. Então você vê que esse depois ele me obriga a fazer uma sequência. Agora, vamos lá. E se eu usar and? E? Eu não sou mais obrigado a usar na sequência
que isso acontece. É lógico que eu não vou falar, por exemplo, eu vou enviar o e-mail e eu vou chegar no trabalho e você vai chegar no meu trabalho para me pegar e eu vou visitar um cliente. Não, daí eu não vou poder fazer isso e colocar aleatoriamente qualquer coisa. Eu vou colocar, eu chego no trabalho e eu posso agrupar todas as tarefas, colocando as tarefas conforme me venham na cabeça. Então, por exemplo, eu ainda acabo com a última ação, que seria você vai chegar no trabalho para me pegar. Então eu poderia falar, I will arrive at work, and I'll finish the report, and I'll visit a client, and I'll meet my boss, and I'll send an email, and you will arrive at my work to pick me up, por exemplo. Tá? Então você vê que eu, apesar de não separar, de não seguir uma sequência cronológica, eu apenas separo ali, né? Então, por exemplo, primeiro eu chego no trabalho, depois eu tenho as minhas tarefas, essas tarefas elas não precisam ser, se eu usar o AND, né? Não precisam ser na sequência que elas acontecem, and, e a última situação que é você chegar no meu trabalho. Então eu posso agrupar. E quando eu agrupo, eu não sou obrigado a usar na sequência que as ações ocorrem, ok? Então, na verdade, if I tell these events in the sequence that they happen, depende muito do conector que eu uso ali na descrição das ações, tá? Então, no fundo, ele sempre vai ser com base numa relação que eu coloco com o evento no futuro, que é esse You Arrive at My Work. Vamos continuar então. Agora, esse slide aqui anterior, eu falei como o Future Simple é colocado, né? Então, sem relação nenhuma com esse evento posterior. Agora, se houver uma relação com esse evento posterior, eu vou usar o Future Perfect para essas tarefas, né? Então vamos lá. If I tell these events in relation to one that happened after, using it as if it was a time expression, after it, then I will use Future Perfect for them. Então vamos lá. Before you arrive at my work, daí já começa com a minha relação. Before you arrive at my work, daí todas as ações que eu vou colocar após essa estrutura são relacionadas com you arrive at my work. Before you arrive at my work, I'll have finished the report. Deixa eu pegar aqui. Então, before you arrive at my work, I'll have already finished the report. I will have sent an email. I will have met my boss. I will have visited a client. Então, todas essas ações, elas ocorrem antes dessa You Arrive at My Work. Ou seja, elas têm uma relação com esse You Arrive at My Work que acontece depois de todas essas ações que eu coloquei. Então, para ficar mais claro, a gente nunca fala repetindo todos os tempos, todos os auxiliares, todos os have ali, né? Então o que a gente faz? A gente dá uma simplificada, a gente começa a omitir e fica mais natural. A gente fica You arrive at my work and before of that I'll have finished the report, sent an email, met my boss, visited the client. Então em português seria você vai chegar no trabalho e antes disso, eu já terei enviado e-mail, visitado o cliente, encontrado o meu boss, enviado e-mail. Eu não vou repetir toda aquela estrutura, né? Para poder falar sobre esse tema. Então ele fica mais natural, omitindo alguns termos ali. Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui? Então aqui, eu tenho aqui a minha linha do tempo e eu tenho aqui duas situações. Cebolinha will run and Cebolinha will meet Mônica. Will run and will meet Mônica porque são futuros, né? São duas ações futuras. Daí eu tenho aqui Cebolinha will run, Cebolinha will meet Mônica. Cebolinha will have run, Cebolinha meets Mônica. Nessa situação, qual das duas está correta? Mesma resposta de sempre. As duas. Depende do que você vai colocar
aqui. Se você não fizer relação entre as duas sentenças, você vai usar future simple, future simple. Agora, se você usar algum termo que faça uma relação, que crie uma relação entre essas duas situações, daí will have run, que acontece antes, vai se tornar future perfect. Vamos ver como é que ele aparece aqui. Então, se forem duas situações separadas, two separated situations, Cebolinha will run and Cebolinha will meet Mônica. Cebolinha will run, then Cebolinha will meet Mônica. Então você vê que eu uso alguns termos aqui que eles não fazem uma relação entre uma ação e outra. Se não há relação, são duas sentenças no future simple. Agora, se eu uso um termo em que eu crio essa relação, daí eu vou usar um deles como future perfect. Vamos ver. The situations are related and Cebolinha met Mônica works as it was the time expression of the sentence. Cebolinha will have run before Cebolinha meets Mônica. Então esse before é um termo que faz com que Cebolinha meets Mônica se relacione com Cebolinha will have run de uma forma como se fosse um time expression. Tá? Então, se há uma relação de time expression, future perfect. Se não há relação entre os dois eventos, future simple, tá? Então vamos ver aqui. If you have many situations in the future and you describe them as isolated events, then you use the future simple. If you describe the situation that will happen before another situation, with a relation between them, then you use future perfect. Translations, só para poder dar uma ajuda aí. I'll have already finished my tasks when you arrive at work. Como é que eu traduzo isso aqui? Eu já teria acabado minhas tarefas quando você chegar ao trabalho. Então eu já teria acabado quando você chegar ao trabalho. Vamos mais uma. When you arrive at my work, I'll have already finished my tasks. Quando você chegar ao meu trabalho, eu já teria acabado minhas tarefas. Agora, lá no Past Perfect e no Present Perfect, eu trazia sentenças e as traduções eram idênticas. Vocês se lembram? Eu ia colocar o link aqui, mas eu acho que não é o caso. Vai lá, assiste lá. Vocês vão ver que a tradução é idêntica. Aqui eu já não consigo. Eu não consigo fazer uma tradução idêntica. Justamente por causa daquele problema que eu falei lá no comecinho do vídeo. O Future Perfect, ele fala... É uma singela diferença que traz uma diferença na tradução. Ele fala sobre uma ação que já terá acabado antes de uma ação no futuro. Agora, o Future Simple não. Ele fala sobre uma ação no futuro. Então, essa diferençazinha dá diferença na tradução também. Então, aqui no Future Perfect, eu já teria acabado, mas ao finish my tasks, eu acabarei minhas tarefas. E daí você chegará ao meu trabalho. Então, você vê que até na tradução eu tenho algumas diferenças aí. Então, vamos prestar atenção, ok? Expression already. Essa é uma expressão muito importante porque ela ajuda a nós criarmos o perfect, o future perfect, né? I'll have already finished my job when you arrive at my work. Então esse already ele traz ali, ele quase te obriga a usar o perfect tenses. Não importa se é perfect, se é past perfect, present perfect ou future perfect. Ele quase te obriga a usar o perfect ali, tá? Então, this is a very useful expression to be used in the future perfect and it emphasizes that the action is finished. I'll have already finished my tasks when you arrive at my work. Eu já teria acabado as minhas tarefas quando você chegar ao meu trabalho. Então você vê que ele traz essa ideia para você, né? Então seria interessante sempre usar quando você puder. Agora, eu posso fazer perguntas e respostas, né?
Para o Future Perfect Continuous eu usava how long, né? Porque eu vou enfatizar o tempo. Para o Future Perfect, how many and how much. Porque a ação já vai ter acabado. Eu vou perguntar quanto de ação você fez antes de alguma outra ação acontecer, né? Então, how many and how much. How many mails will you have sent before I arrive at your work? Or how much coffee you will have drunk before you go to bed? Né? Então eu tenho aqui, são duas perguntas, né? Past, future, now. No último exemplo aqui, né? You go to bed. E aqui eu tenho as situações. Quantas vezes essa situação se repetiu antes de você ir para a cama, né? I'll have sent 10 emails before you arrive at my work. Ou I'll have drunk 4 cups of coffee before I go to bed. Então eu coloco a quantidade, né? Então how many and how much, e eu respondo com a quantidade de coisas que eu já terei feito antes de alguma situação no futuro, né? Na relação. Vamos para alguns usos? Então, o que a gente conversou até agora. Future Perfect é o passado do futuro. Então, é o que está escrito aqui. To talk about a finished action in relation to another future situation. I'll have drunk 4 cups of coffee before I go to bed. Então, tem o past future, present aqui. I go to bed, que é minha situação que vai trabalhar como time expression, vamos falar assim. E aqui as minhas 4 ações, vamos falar assim também. Drink 4 cups of coffee em relação ao que? I go to bed. Então, drink 4 cups of coffee, present perfect, I go to bed, funciona como minha time expression. Outro, to talk about an action which will have just finished before another situation in the future. Just finished, essa palavrinha aí. Just é para enfatizar essa ideia de coisa que aconteceu muito recente, tá? Então, situation. You want to tell that you will buy some bread and right after that you will go home. You can say. Então, vamos lá, situação. Você quer falar que você vai comprar pão e logo depois disso você vai para casa. Então, nesse caso, você pode falar I'll have just bought some bread before I go home. I'll have just bought some bread before I go home. Então, eu vou ter acabado de comprar pão antes de ir para casa. Então, aqui, past, future, now. E aqui a situação muito perto daquela que a gente usa como referência, né? Will go home e to buy some bread, talvez seja 1 minuto antes, 2 minutos antes, né? Detail. Just is used to emphasize the idea of recentness, allowing you to use future perfect. Ou present perfect ou past perfect. No caso é future perfect porque é o tempo que a gente está trabalhando. Daí eu tenho ali, né? No future perfect continuous eu precisava usar o future perfect continuous with actions. Não podia usar com state verbs. No future perfect eu não tenho mais esse problema. Posso usar tanto com action verbs como state verbs, sem problema nenhum. Vamos ver? Differently from what happens with future perfect continuous, I can normally use a state verb in the future perfect. Vamos ver? I'll have already got a car when we get married. Então, traduzindo, né? Eu já terei um carro quando a gente se casar. Eu já terei um carro quando a gente se casar. Pô, mas ter alguma coisa é um state verb. Não tem problema nenhum. Eu posso usar no future perfect, tá? E se eu modificar o significado desse verbo, desse state verb? Melhor ainda. Melhor ainda. Eu vou ter um state verb usado como um action verb? Poxa, melhor ainda. Vamos ver? I'll have already had breakfast when you wake up. Eu já terei tomado café quando você acordar. Então, assim, não importa se é um action verb ou um state verb, eu posso usar no future perfect. E também não importa se esse state verb tiver um significado modificado. Não tem problema nenhum. E essa ideia
do Future Perfect Continuous somente poder ser utilizado, não é somente, né? Mas ser usado com Prolonged Actions, porque se você usar com Instantaneous Actions, eu expliquei lá no vídeo anterior, você provavelmente vai cair no gerundismo. No Future Perfect isso não acontece também. Eu posso usar tanto Prolonged Actions como Instantaneous Actions. Vamos lá ver. Again, differently from what happens with the Future Perfect Continuous, I can normally use an instantaneous verb in the past perfect. Oh, in the future perfect. Okay? I'll have already opened the book when the teacher enters the classroom. I'll have already opened the book when the teacher enters the classroom. Eu não tenho gerundismo aí. Eu posso usar tanto Prolonged Actions como Instantaneous Actions sem problema nenhum. Eu já teria aberto o livro quando o professor entrar na classe. Então, abrir um livro é uma ação instantânea, que dura lá 1 segundo, e eu posso usar esse Instantaneous Actions no Future Perfect normalmente. Então, assim, resumidamente, o que a gente tem que lembrar são 3 itens. Primeiro é o Perfect. Perfect é o passado do, the past of the. Se é Future Perfect, esse Perfect vai ser o passado do futuro. The past of the future. Future Perfect. E como eu estou falando do Future Perfect, não sobre o Future Perfect Continuous, ele não é uma ação contínua. Se não é uma ação contínua, a ação não está em progresso. Future Perfect, a ação já acabou. Então, Future Perfect Continuous. If the name of the tense is future, it is because it talks about the future. E se é Future Perfect Simple, não é continuous. If it's not continuous, it is because the action is not in progress anymore. So, we are talking about a finished action. Agora, resumo do resumo. Só uma traduçãozinha para você levar isso daí para as suas redações e para a sua fala, né? I'll have already done something. I'll have done something. Eu já terei feito algo. E você modifica esse verbo done para qualquer outro verbo para você poder construir a sua sentença. Ok? Senhores, queria agradecer a professora Vera Helena, teacher Vera Helena, de Minas Gerais, que me apoia. Não é um apoio financeiro, mas é um apoio logístico, vamos falar assim, né? Então ela me dá conselhos em relação ao inglês em si, me dá conselhos em relação a técnicas de produção de vídeo, técnicas como explicar. Quando eu faço algum erro, ela me fala assim, arruma um vídeo ali que está com problema. Às vezes não dá para arrumar o vídeo, eu coloco no comentário. Então ela tem me apoiado bastante ali com vários comentários bem importantes para mim, ok? Então eu preciso agradecer ela lá. A escola dela é VH Escola de Idiomas, e-mail dela é vhescoladidiomas@gmail.com. Manda um e-mail para perguntar sobre aulas online, que ela tem aulas online. A escola dela também é certificada pelo Cambridge, ok? Guys, qualquer pergunta, qualquer dúvida, e-mail para inglês para você 2@gmail.com. Tem o Instagram e tem o Facebook, ok? Ufa! É isso aí, pessoal. Então esse foi o Future Perfect. Como já dito antes, ele é o último tempo verbal oficial em inglês. E a partir deste vídeo a gente vai começar a tratar de alguns outros temas. Vou tentar seguir a linha ainda de tempos verbais em português, como eles seriam colocados em inglês, mas alguns outros temas de menor calibre, né, de menor tamanho, serão apresentados aí para vocês, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.